Olá, eu sou Monique Moretti e esse é o resumo da semana. A comissão especial criada para discutir programas e políticas públicas referentes ao aluguel de apartamentos por períodos curtos por plataformas digitais promoveu um encontro no Palácio Pedro Ernesto. Na pauta, os impactos deste serviço nos setores econômico, de turismo, hospedagem e na segurança. O projeto de lei 107 de 2025 regulamenta os serviços de intermediação e hospedagem de curta duração no município do Rio e estabelece regras para proprietários e para as plataformas digitais. O texto define, por exemplo, hospedagem de curta temporada, como aluguel de imóveis residenciais por 3 a 90 dias. Há ainda a exigência que os donos tenham licenças, cadastros e autorizações condominiais para oferecer o serviço, além de manterem um banco de dados dos hóspedes. Já as plataformas digitais devem exigir o cumprimento da lei, divulgar inscrições municipais e enviar relatórios semestrais ao município. O que a gente busca com esse primeiro debate, com todos os outros que vão acontecer ao longo desse ano legislativo, é levar para a sociedade um tema que é tão importante, que é tão sensível, que já tem causado impacto direto e indireto na nossa sociedade. O aumento artificial do preço dos aluguéis, a questão da segurança, que é tão importante e fundamental para a gente. Eu acho que o debate público tem que acontecer. Você tem que fiscalizar um pouco mais a questão da segurança, é importante. A regulamentação do Airbnb, né, e de outras plataformas, ela é muito importante, mas a gente não pode deixar com que isso, né, venha de encontro ao proibicionismo. 4 vetos do Poder Executivo a projetos aprovados no Parlamento Carioca foram derrubados na sessão de terça-feira. Os vereadores começaram a sessão plenária analisando 38 vetos totais pelo Poder Executivo aos projetos de lei. O primeiro, que foi rejeitado e segue para a promulgação, declara como patrimônio cultural de natureza imaterial da cidade do Rio de Janeiro o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de Cosmos. O mesmo aconteceu com o projeto que cria o programa de capacitação sobre o transtorno do espectro autista para os professores da rede pública e privada. Também foi rejeitado o veto do Poder Executivo ao projeto de lei que cria o programa de alfabetização de jovens e adultos do município. Outro veto que foi negado obriga os médicos sem especialidade que estejam exercendo função de médicos especialistas a utilizar crachá informativo. O único veto que foi mantido, aprovado pelos vereadores, fala sobre as condições para a remoção de árvores do município. Uma audiência pública promovida pela Comissão de Turismo da Câmara Municipal discutiu a regulamentação das plataformas digitais de aluguel de curta temporada e seu impacto no setor turístico. Questões como tributação, concorrência com hotéis tradicionais e mercado imobiliário foram levantadas pelos participantes da audiência pública, que contou com representantes dos segmentos envolvidos, da sociedade civil e de parlamentares. A gente tem que entender e trabalhar qual é a melhor forma, não criminalizar. A alocação por temporada no Rio de Janeiro é uma realidade e impacta mais de 60 mil pessoas hoje, anfitriões, proprietários de imóveis, e mais de 150 mil trabalhadores diretos e indiretos. Alguns pontos, com todo respeito às opiniões divergentes, precisam sim ser regulados, porque já existem, inclusive, decisões judiciais nesse sentido. O turismo do Rio de Janeiro tem figuras, características, números totalmente distintos de Nova York, totalmente distintos de Madrid. Mexer nisso é criar uma burocratização totalmente insana, porque a cidade demanda. A Câmara Municipal criou uma comissão especial para esmiuçar o projeto de lei 107 de 2025. O grupo reúne parlamentares para discutir programas e políticas públicas referentes ao aluguel de apartamentos por períodos curtos por plataformas digitais. A gente entende que o aluguel de curta duração é importante para a cidade do Rio de Janeiro. E por ser importante para a cidade do Rio de Janeiro, ele precisa de regras claras. A Escola do Legislativo e a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara de Vereadores promoveram um encontro para discutir as armadilhas do consumo. Com a experiência de quem trabalha no Procon Rio há mais de 12 anos, Flávia Lira orientou que é bom desconfiar de brindes, de ofertas personalizadas e exclusivas, das promoções que garantam ao consumidor levar mais
pagando menos. Esse consumidor, então, sendo vulnerável, ele acaba caindo nessas armadilhas do consumo. As apostas e os jogos eletrônicos merecem toda a atenção. O apostador é consumidor, então é importante que esse consumidor saiba que ele está protegido pelo Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor está em vigor desde 11 de março de 1991 e abrange todas as situações envolvendo consumo, da proteção da vida e da saúde, a proteção contra a publicidade enganosa e contra cobranças indevidas por parte das empresas, por exemplo. Tem várias coisas, vários avanços que o Código de Defesa do Consumidor proporcionou. Uma é o direito de informação. Os vereadores derrubaram 2 vetos do Poder Executivo na sessão extraordinária de quarta-feira. Por 30 votos a 6, os parlamentares rejeitaram o veto que reconhece o baile Black Bom como patrimônio imaterial carioca devido ao seu valor cultural, social e turístico. Outro veto rejeitado é o que declara como patrimônio cultural de natureza imaterial da cidade do Rio de Janeiro o choro. A Escola do Legislativo Carioca promoveu um debate sobre representatividade feminina no Legislativo. A vereadora Helena Vieira, presidente da Comissão de Defesa da Mulher, compartilhou as próprias experiências e expectativas. A nossa missão é transformar vidas. A Câmara Municipal do Rio teve 41 vereadoras nas 11 primeiras legislaturas. Hoje, a cidade tem 10 vereadoras atuantes, 7 delas no comando de comissões permanentes da Casa. Importante ter essa pauta aqui, a pauta de gênero, de igualdade. As participantes reforçaram que as conquistas ainda não correspondem ao potencial feminino para a política. Nós, mulheres, somos 51% da população e também somos maioria no eleitorado, 52%, mas nos parlamentos ainda não. O cenário das políticas de igualdade racial no município foi o tema de um debate público realizado na Câmara Municipal. O debate público foi conduzido pela vereadora Thaís Ferreira, que integra a Comissão Permanente de Combate ao Racismo na Câmara Municipal do Rio. Esse trabalho de combate restrito ao racismo, de trabalho por implementação das políticas públicas que são criadas também, de efetivação do orçamento público, que a gente sabe que é tão importante para que a gente possa ver as políticas afirmativas, as políticas de reparação saindo de fato do papel. Nosso propósito é transformar cada vez mais o Rio de Janeiro em uma cidade que respeite de forma sincera, honesta e transparente o direito de todas as pessoas. É um tema atual, mas um tema tão antigo ao mesmo tempo, que a gente entendia de repente que a gente hoje, em 2025, não estaria mais com essa necessidade de avançar. É preciso dialogar e o diálogo tem que ser com toda a sociedade. Uma reunião no Palácio Pedro Ernesto discutiu o projeto de lei complementar que institui a operação urbana consorciada da região do Parque Olímpico. A criação da Operação Urbana Consorciada do Parque do Legado Olímpico Rio 2016 inclui um conselho consultivo e transferência de potencial construtivo, alinhada com os princípios e diretrizes do Estatuto da Cidade e com o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Sustentável do Rio. A iniciativa busca consolidar o local como um polo internacional de lazer, esporte e cultura, integrando áreas públicas e privadas com contrapartidas, como contratação de mão de obra local e prestação de serviços na região. A intenção é criar um novo e grandioso complexo de entretenimento no Parque Olímpico na Zona Oeste, numa área de 1.180.000 metros quadrados. A previsão é gerar mais de 140 mil empregos e um impacto econômico anual de 9 bilhões de reais por meio de uma parceria entre a Prefeitura do Rio e a Rock World, empresa que opera o Rock in Rio. E agora a gente tem uma oportunidade ímpar de transformar essa área do Parque Olímpico, em que já foi investido, que já foi feita a infraestrutura, num roteiro definitivo da cidade e grandioso de eventos para a cidade. A gente sempre busca também a questão da mobilidade da cidade e avisamos que vamos emendar o projeto para que se garanta algum percentual dentro dessa operação que gere recursos financeiros para viabilizar projetos de prática serem feitos de mobilidade do bairro. 3 vetos do Poder Executivo foram rejeitados na sessão de quinta-feira. O primeiro veto derrubado pelos parlamentares e que será transformado em lei é o que inclui o espaço comercial Feira da Glória como polo gastronômico e cultural.
Também foi rejeitado por maioria absoluta o veto ao projeto de lei que declara como patrimônio histórico e cultural de natureza imaterial da cidade do Rio o ZUC brasileiro. E no dia de conscientização contra o racismo religioso, foi rejeitado o veto ao projeto que declara o Templo Espírita Ogum Megê como patrimônio histórico, cultural e material do município do Rio. E nesta sessão plenária de quinta-feira foram eleitos membros de 10 comissões da Câmara Municipal. Para Justiça e Redação foi eleito o Dr. Gilberto. Para Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura, Renato Moura. Já para Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática, Vitor Hugo. Renato Moura para Cultura. Na Comissão de Direitos dos Animais, Rodrigo Vizeu. Para Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, Dr. Gilberto. Vitor Hugo na de Meio Ambiente. Para a Comissão Municipal de Defesa do Consumidor, Rodrigo Vizeu. Para Proteção e Defesa Civil, Jorge Canella. E Jorge Canella na Comissão de Turismo. E o resumo da semana fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau.